Bem, já sou eu, né? Muito boa noite. Muito obrigado aí pela recepção. Nosso tema hoje é conversando. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos associados à doutrina espírita, porque, obviamente, nós trazemos dúvidas. E nós precisamos esclarecer um pouco dessas dúvidas hoje. Então, agora vocês vão ligar aí o computador e vão processar aí algumas perguntas para a gente responder. Então nós vamos falar um pouquinho sobre casamento, sobre o divórcio, sobre família, sobre suicídio, provavelmente. A gente pode falar sobre a data limite. Vocês é que vão jogar aí a bola de fogo em cima de mim, tá bom? Então nós vamos começar por quem? Vamos fazer um sorteio aqui. Deixa eu achar uma pessoa aqui que vai começar. Quem foi o último que entrou no salão aqui? Os últimos serão os primeiros. Então, começamos por aí, não é? Você sabe que com relação aos últimos seres, o primeiro, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo, meditando sobre isso, fiquei um tempão pensando sobre isso. E aí um dia entrei no elevador, e era um elevador que tinha duas portas. Aí entrou aquele mundão de gente no elevador, eu tive que ir lá pro fundão. Qual não foi minha surpresa? Quando no meu andar o elevador abriu a minha porta, eu falei, nossa, fui o primeirão a sair. Aí comecei a entender, né, essa questão dos últimos serão os primeiros. Então, porque em verdade o que acontece? Serão os primeiros, não é? A entender, serão os primeiros a compreender, serão os primeiros a realizar. Temos uma série de inúmeros primeiros, sempre no projeto de realizar alguma coisa. Então, os espíritas, por exemplo, na verdade, é a última revelação, vamos imaginar assim, não é? Terceira e última revelação. E os espíritas têm o compromisso de ajudar, em primeiro lugar, as pessoas a entenderem o que é que estamos fazendo aqui, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde que vamos. Então, é difícil a gente começar a compreender isso. O que estamos fazendo aqui? Vamos começar, alguém precisa fazer uma pergunta aí, senão não continua. Vamos continuar. O Adolfo é o primeirão. Conflitos familiares. Conflitos familiares. Puxa vida, se a gente chega aqui na Terra e fica pensando assim, meu Deus do céu, como é que fui cair nessa família? Não é mesmo? Olha, que dúvida cruel, não é? Meu Deus do céu. Nós estamos juntos das pessoas pelas quais são as melhores pessoas para nos colocar numa condição melhor, numa condição de destaque no futuro. Então, esses conflitos surgem, obviamente, porque existem desníveis de entendimento. Porque, na verdade, um conflito é isso, né? Uma pessoa entende uma coisa e sobre o mesmo assunto a pessoa entende do mesmo assunto diferentemente. E aí nós temos o conflito, não é? Mas como se comportar diante do conflito? Porque o mais importante não é o conflito. Isso é bom a gente saber dentro da doutrina espírita, não é? O mais importante é como a gente se comporta diante dele. Então, diante de uma diversidade terrível, nós precisamos saber como nós vamos nos comportar diante dela. Isso é o mais importante, porque se a gente se comportar de uma forma muito complicada, muito irritada, muito nervosa, muito desequilibrada, isso vai causar um impacto ruim para nós. E aquela experiência não é para isso. Possa parecer, né, que seja. Mas o conflito não é para desequilibrar a gente. É para colocar a gente numa condição melhor, numa condição de destaque. E aí nós vamos dizer o seguinte, existe uma espécie de provérbio nas lutas marciais. Alguém faz luta marcial aqui? Não, ninguém faz, né? Eu também não, graças a Deus. É porque mesmo sem fazer luta marcial, de vez em quando você quer pegar um pelo pescoço, quer dar uma voadora, quer sair voando, quer pular os telhados, é um negócio impressionante, né? Mas como a gente não faz, a gente fala assim, toma cuidado aqui com esse degrau aqui, porque senão se eu descer errado nesse degrau aqui, vou torcer o pé, vai dar um problema lascado, né? Então, nas lutas marciais, a gente aprende o seguinte, que nós precisamos aprender a apanhar, é a primeira coisa. Depois que você aprende a apanhar, você começa a aprender a se defender. Olha só. Então, dentro de um conflito, muitas vezes a gente tem que estar suscetível mesmo a ouvir um monte de coisa para você se preparar para depois. Nós não vamos estar preparados para tudo. Sempre vai ter um depois, certo? Então, nós vamos estar nos preparando para um futuro. Às
Dizer, aí você reflete, a pessoa fala, você reflete, pensa, a pessoa fala por causa disso, por causa daquilo outro, você vai refletindo sobre diversos pontos do que falou, não é? Agora, se você se desequilibra, você não aprende, não edifica, não aproveita a simulação de crescimento, são uma espécie de simulação, né? Mas vamos parar um pouquinho aí, porque tem gente querendo fazer uma segunda pergunta, o meu computador aqui está acusando que tem uma segunda pergunta para alguém fazer. A transição planetária, a data limite? A data limite? Todo mundo está falando disso? Meu Deus do céu, o que é essa data limite? Era 19 de julho, já passou a data limite. 20 de julho. Que dia que é hoje? 26. Nós estamos no mundo espiritual? Não, meu Deus do céu, que susto! Ai, que susto, pelo amor de Deus, nós estamos aqui. Então, data limite, as pessoas reputaram isso ao Chico, não foi? Só que o Chico nunca falou sobre isso, data limite. O que ele falou é que se nós ficássemos por 50 anos sem ficar arrumando confusão um com o outro, ou seja, criando guerras, que a humanidade começaria a receber espíritos extremamente evoluídos. Vamos imaginar um negócio assim, sei lá, você programa para ir no shopping center, aí agora você está saindo assim, aparece na televisão lá, maior confusão no shopping center lá, a turma está brigando lá, arrebentando, quebrando. Você vai no shopping center? Não. E olha que nós não somos espírito superior, né? Imagina se a gente fosse. Então, os espíritos só podem vir descer aqui à Terra, chegar aqui à Terra, num ambiente de calmaria, gente. Se nós tivermos um ambiente tumultuado, aí brigando, quebrando, arrebentando, explodindo, estourando, criando problemas, obviamente nós não vamos poder ter a companhia desses espíritos, porque obviamente eles precisam ter equilíbrio e precisam ter, diríamos assim, uma espécie de eixo, estarem em cima de um eixo para poderem realizar alguma coisa. Realizar alguma coisa em cima de um conflito é só coisa de espírito muito superior. Só espírito puro que faz isso, que nem Jesus, né? Jesus desceu à terra num conflito terrível, aí Roma, judaísmo, paganismo, uma confusão lascada, todo mundo queria um passar por cima do outro, mas aí é o Espírito de Jesus, é outra coisa, o maior Espírito que já passou pela terra. Como é que é? Do tempo de Jesus para cá não mudou tanto assim, né? Continua o mesmo conflito, a mesma coisa? É? Com mais entendimento, mas Mas, por exemplo, assim, a prefeitura chegou na sua casa e mandou você cair fora? Ainda não. Ainda não, né? Eu acho que eu já vi os caras fazer isso. Ah, é? Então, você foi fazer uma reclamação lá e os caras tomaram a sua casa, seus filhos, escravizaram, botaram você na cadeia, mataram você sem constituir um advogado. Meu Deus do céu, já mudou tanta coisa, pelo amor de Deus. Sérgio, assim, então, continuando falando sobre transição planetária, né? Tipo assim, aquelas pessoas que desencarnar, certo? Nessa época aqui, é verdade que elas vão para um planeta superior e as que não estão na faixa, a faixa vibratória, elas vão para outro planeta inferior. Sim, isso procede. Então, a gente estava falando da data limite, né? Então, veja bem, está havendo uma espécie de afunilamento no reencarne na Terra, e isso já desde a década de 80. Na década de 80 começou-se um afunilamento, porque inicialmente, assim, há 30, 40 anos atrás, como mais ou menos, vamos imaginar aqui, quem tem mais de 500 meses, 600 meses, que é o meu caso, o Adolfo também tem mais de 600 meses, não tem? Não. O senhor Valdemar tem mais de 600 meses, né? A Edith tem quase 600, tem quase ou mais? 600 meses, 600 meses é mais de 50 anos, gente. Se você já tem mais de 600, eu também tenho. Eu tenho, é que nós somos contemporâneos, né? Então esse pessoal que tem mais de 600 meses, sabe o que aconteceu? Diz que a gente estava tudo lá assim, todo mundo assim, sentado assim, num vale assim, imenso assim, todo mundo assim, é que tinha caído uma aguinha lá e estava meio lodoso, assim, meio molhadinho, meio escuro, não tinha muita árvore, não tinha muita coisa.
Aí chegou um ser de luz lá e disse assim, ó, vou dar a última oportunidade para vocês irem para a Terra. Estava eu sentado lá, estava aí, disse, o Valdemar já estava lá fazia tempo, né? Estava todo mundo lá, certo? Aí o Espírito de Luz falou assim, ó, última oportunidade para vocês. Aí a gente reencarnou, todos nós reencarnamos como uma última oportunidade. A maior parte, eu não vou dizer todos, mas a maior parte de nós, Jesus ofereceu isso, porque nós tínhamos errado muito na Europa, na Ásia, na África. Somos espíritos extremamente devedores. E aonde é que o Cristo podia abrir uma porta maravilhosa igual a essa? Na terra nascente, denominada de coração do mundo. Onde que é o coração do mundo? Ninguém conseguia imaginar por que era o coração. Ninguém conseguia imaginar. Porque é a terra em que recebeu todos nós, descendentes do mundo inteiro, reencarnamos aqui. Vocês de vez em quando não tem assim sinto uma falta de tomar um chazinho às 5 horas da tarde. Tem isso aí ou não? Eu gosto, por exemplo, não sei porquê, mas eu gosto da língua espanhola, mexicana, não sei porquê. Então, a gente não sabe por que a gente tem esses gostos, né? Essas coisas, né? Aí a gente vai, por exemplo, assim, no velho mundo, ai, que coisa linda, um monte de museu. Ai, pelo amor de Deus, não sei para que tão lindo que são esses museus, Deus me livre, ai, que lindo, acha lindo. As construções antigas de 200, 500 mil anos atrás, ai, que coisa linda, maravilhosa. Ai, fica assim, né? Aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu, aí tem que voltar para o Brasil, ai, meu Deus. Mas é aqui que nós precisamos reencarnar como oportunidade, quase última oportunidade. Então, na década de 80, então, disse assim, olha, quem conseguiu reencarnar até agora, muito bem. Agora nós vamos começar a funilar, vamos começar a diminuir a intensidade desses espíritos muito devedores. Porque a Terra vai precisar passar pela transformação natural. A tal data limite significa o quê? Que nós já temos companheirinhos espirituais, companheirinhos que estão reencarnados, que estão reencarnando, em condições muito diferentes das nossas. Então reencarna com um pouco mais de amplidão no cérebro para as artes, tem mais sentimentos uns pelos outros, tem mais ciência dentro de si, tem mais conhecimento, tem tudo mais preparado do que nós. Ô Sérgio, os animais, assim, os humanos eles vão respeitar mais os animais, vão ter mais amor? Você já fez sua pergunta? Essa é a segunda ou a terceira? Porque aqui é só uma cada um, hein? É só uma cada um, hein? Olha, eu passei de mim, hoje de mim, gente. Tá certo. Eu falo muito. Então você quer saber dos animais? Sim. O que tem os animais? Os animais, eles vão ser amados, respeitados futuramente. Os animais? São. Eles sofrem demais, coitados. Sofrem. Os animais sofrem muito, né? Será que as pessoas param Sofrem. de comer carne um dia? Será? Humanos? Não sei. Pode ser. Mas é claro que nós vamos parar de comer carne, porque daqui a pouquinho nós vamos comer isopor, plástico, as comidas sintéticas, não é mesmo? É isso que nós vamos comer. Porque nós vamos amar tanto o globo, por exemplo, que se a gente vê uma cenoura cair no chão, falar, ai, coitadinha, meu Deus, está sofrendo, vamos enterrar ela de novo. Na cenoura não, no animal sim. A gente vai fazer uma operação no hospital, por exemplo, está lá infeccionado, fala, gente, vamos isolar essa infecção, porque tadinho, não podemos matar essas bactérias, coitadas, são seres viventes da criação, meu Deus do céu. Parece uma brincadeira, né? Então, calma, vou chegar onde você está querendo, certo? Mas é claro e óbvio que conforme nós vamos conhecendo mais sobre a nutrição, a gente vai percebendo que a gente pode se alimentar com tantas outras coisas. Não precisamos usar da violência, da morte, não precisamos disso. Não é? O cara que está dizendo são os animais que hoje a gente abate, a gente tem essa coisa aí da alimentação humana, óbvio, não é? Mas nós vamos respeitar. Aliás, olha, hoje os animais são respeitados. Nós convenhamos, eles são. São, porque no meu tempo, não faz muito tempo, há uns 500 meses atrás, a gente tinha cachorro, certo? Aí o bicho saía para a rua.
Aí alguém falava: ô fulano, a carrocinha está passando. Meu Deus do céu, o povo sai que nem louco no meio da rua para pegar os cachorros por causa da carrocinha. Olha só, nunca mais vai ver a carrocinha. Não existe mais a carrocinha. Olha como nós estamos melhorando. Olha só como nós estamos melhorando. Vocês lembram da carrocinha? Então, a gente fazia tanta coisa com os bichos. Olha, não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas eu soube, através de terceiros, que tinha algumas crianças que pegavam sapo, essas coisas, e abriam os bichos para ver o que tinha dentro. Vocês lembram disso ou não? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Olha como é que nós éramos. Olha como é que a gente era. Então já melhorou tanto. Ainda bem, você já pensou se a gente tivesse 2000 anos atrás ainda, hein? Como é que ia ser, hein? Ia ser difícil, né? Ia ser difícil. Tudo bem com os animais? Tudo bem com a data limite? Então é o seguinte, ó, estamos começando a receber aí. Veja essas crianças que estão chegando aí. Por exemplo, você chegou agora? Quantos anos você tem? 6. 6 já? Faz tempo não? Que você tem 6? Faz tempo, mais ou menos uns 2, 3 anos que você tem 6? Ou esse ano mesmo que você fez? Você fez esse ano, né? Então. Tem um amigo que faz 15, 20 dias. Quantos dias? 17 dias. Sabe o que vai acontecer com esses espíritos aqui? A gente vai querer se meter a besta a ensinar ecologia para eles. Sabe o que vai acontecer? Não. Agora, eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem um camarada que nasceu aqui em 1910, chamado Francisco Cândido Xavier. Aí ele ia na feira escolher tomate. Aí teve um besta lá que foi ver como é que ele escolhia tomate. Então ele pegava um bom e um estragado. Como que você pega um bom e um estragado? Ele falou assim: não, porque senão depois ninguém não tem depois no final da feira ninguém pega o tomate bom, só pega o ruim. Aí eu pergunto para você: a gente tem o que ensinar de ecologia para esse camarada? Não tem o que ensinar para ele. Aí você pega um outro besta e pega um ônibus, por exemplo, assim. Pega um ônibus, sossegadão. Na metade do caminho ele levanta do ônibus, levanta da cadeira, não fala nada. Aí vem o outro lá e senta. A gente quer ensinar, vai ensinar, o que a gente vai ensinar para ele sobre respeito ao semelhante? Não vai ensinar mais nada. O cara já sabe tudo. Porque ele pensa assim: meu ônibus fica 1 hora viajando, eu posso viajar meia hora sentado e meia hora de pé. O que é que nós vamos ensinar para esse camarada? Não dá para ensinar nada. Aí você está lá no seu carro, aí tem uma pessoa lá de 6 anos, mais ou menos, e aí a pessoa fala: escuta, avô. Seu avô? Escuta, avô, você não vai pôr o cinto de segurança, não? O que nós vamos ensinar para ele em leis de trânsito? Escuta, você passou no vermelho, hein? Estava amarelo. Mas você percebeu que ia ficar vermelho, né? O que a gente vai ensinar de leis de trânsito para ele? Me fala. São esses que estão chegando. Vejam, gente. Esses. Tá certo? E a eletrônica, celular? Então, quem aqui nunca precisou de uma consultoria eletrônica? Não é mesmo? Quem? Não é? Minha neta, 3 anos, foi fazer compra com o pai e ele pôs o celular no painel e daí deu uma olhadinha lá e arrumando o endereço. Ela olhou para ele lá no banco de trás: esse carro vai bater. E ele falou: tá bom, não vou mais olhar. 3 aninhos. Olha só, tá. O que a gente vai ensinar para eles? Então vejam, gente, essas coisas somos nós que precisamos. Respeitar os animais, a gente que tem 300, 400, 500 meses que precisamos disso. Não, sabe, a gente tem percebido. A carne, vamos assassinar os bichos. Quantos vídeos e quantas crianças que a mãe vai oferecer lá um pedaço de bife, um não sei o que, um frango, não sei o que, a criança chora. Vocês já viram isso? Ai, mãe, mas mataram o passarinho. Ai, meu Deus do céu. O que a gente vai ensinar para essas crianças? Pensem bem.
Então, isso é a nova era, olha só, vejam só. E essa é a nova era, tá certo? Então, vamos falar uma coisa, é uma teoria minha agora, certo? Não é da doutrina espírita, não, é minha. Quem já escutou isso, não fala nada, fica bem quietinho, porque eu tenho gente aqui que já escutou todas essas conversas que eu estou falando aqui, certo? Você fica quieto, hein? Você não fala nada para ninguém que você já escutou as besteiras que eu falo aqui, hein? Bom, a teoria, o pessoal fala assim, nós podemos ser visitados por extraterrestres? Não é? Aí a minha teoria é a seguinte, nós temos tecnologia para ir para outro planeta? Não temos. Por que não temos? Porque não temos moral e não temos inteligência para isso. Agora, se alguém consegue chegar aqui, é sinal de que tem moral e que tem inteligência. Agora, esse camarada que chega aqui, ele veio aqui para vampirizar o planeta. Vejam os filmes. Vai chegar o extraterrestre, vai levar a gasolina da Terra. Eles estão um pouco se lixando para a gasolina. Só o nosso Sol alimenta o nosso planeta mais de 3.000 vezes do que o combustível. E a gente não sabe usar ainda energia solar. Não sabe. Você acha que eles estão precisando de gasolina? Álcool. Estão precisando de álcool. Gasolina. Vai roubar as reservas de álcool, de gasolina. Vai roubar as reservas de ouro do mundo, do planeta. Para que eles querem ouro, meu Deus do céu? Passaram ontem lá no aeroporto do Guarulhos. Aqueles estavam voltando para o nosso lugar lá, que a gente tá, da onde a gente veio, estão querendo voltar para lá mais rápido, é por isso. Você já fez quantas perguntas? Pode, ninguém faz, né? Ninguém fala nada, tá? Claro. Só tem mais duas perguntas, tá? Ainda nessa linhagem. Certo. Nós também somos extraterrestres, só que a gente está com uma roupa diferente. Muito bem. Como se chama? Renata. Guarda esse nome. Renata, esse nome tem poder, não tem, senhor Aldemar? Tem ou não tem? Esse nome tem um poder lascado, viu? Ai, meu Deus do céu. Mas olha, Renata, é um dos meus obsessores, é o obsessor da segunda-feira. Aliás, não é obsessor. Isso é uma brincadeira, imagina, tem tanto amor. Não, é claro, é lógico. Não sou uma penada não, eu sou uma pessoa de carne. Quando a gente sai do corpo físico, sabe o que acontece? A gente vira quase cidadão universal, quase. Porque a gente ainda tem o perispírito, mas se não fosse isso, a gente era cidadão universal. Aí você fala, e o extraterrestre? Somos nós. É só entrar em outro orbe. Pronto, você é um extraterrestre que chegou lá. Jesus é o maior extraterrestre que nós tivemos aqui. Porque ele teve que entrar num perispírito, gente. Entrar, sabe assim, de você vestir 48, 46, 48, depois ter que entrar no 34? Foi isso que aconteceu com ele. Olha, por que chorava sangue? Por que suava sangue? Porque o perispírito dele não aguentava com a potência espiritual que ele era, meu Deus do céu. Ele entrava em meditação, era um negócio impressionante. Agora é só uma fofoca, certo? Sobre Jesus. Aí colocaram Jesus, fizeram o que quiseram com ele, e colocaram Jesus dentro daquela caverna lá, como é que é aquela? Aquele sepulcro, né? Que era um negócio aberto. Fechava com uma pedra e tal. A tumba. Então, você sabe o que aconteceu com o corpo de Jesus? Teve uma explosão atômica, gente, com o corpinho dele. Uma explosão atômica. Então, as pessoas dizem, o corpo de Jesus sumiu. Teve uma explosão atômica. Foi isso que aconteceu. O Chico Xavier, que é um espírito bem mais perto da gente, ele falou assim, olha, quando o Chico Xavier falecer, vocês não façam doação nenhuma de órgãos do Chico Xavier. Sabe por quê? Porque vai aparecer alguém dizendo que tem pele do Chico Xavier, tem o coração dele, tem o rim dele, tem não sei o que, tem o sangue dele, tem... Não façam isso. Olha o que ele falou. Já pensaram? Então ele não era doador de órgãos por causa disso. Mas nós podemos ser, porque nós somos Zé Povinho mesmo. Então, Zé Povinho, né? Não tem problema nenhum, certo? Quem não é Zé Povinho... Bom,
Vamos em frente, mais uma. Dá tempo ainda? Posso fazer uma pergunta? Só um comentário sobre os extraterrestres que você falou, eu concordo com você. Mas se eles viessem aqui atrás, que você falou de gasolina e não sei o quê, eles teriam que estar no mesmo estágio que nós, né? E eles não ia conseguir chegar. Então, é por isso que, né? Se a gente não consegue ir lá. Imagina, quer dizer, essa é uma teoria minha, eu posso citar. É que é assim, né? A gente de vez em quando pensa em algumas bobagens e tal, e de repente chega numa teoria. Mas essa é uma teoria assim, a gente conseguiu chegar na Lua, 50 anos atrás chegamos na Lua. Mas depois disso, Eu vou falar a verdade. o senhor duvida que nós chegamos na Lua, né? Não. O meu pai duvidava. Nós podemos ser bem inferior aos extraterrestres, mas uma coisa, nós somos mais bonitos que os caras. Somos mais bonitos. É. E aí? Mostra isso de ver. Nós somos mais bonitos que os extraterrestres, mas De Varginha, esses caras aí. esses que apareceram por aí. Eu acho que a gente é horroroso também. Então. Mas vamos esperar um dia que aparecer um e for na casa do Adolfo, olhar para ele na hora que ele acordar, certo? E tomar um susto, ou o Adolfo vai tomar um susto dele e ele vai tomar um susto do Adolfo, certo? Meu Deus, ele é meio parecido comigo, não tem cabelo. Se ele tivesse um dedo só, ia ser igual eu, pô. Vamos lá. Ótima pergunta sobre reencarnação. Assim, eu sei que a gente tem que voltar, tá? Reencarnar, a gente é obrigado a voltar. Obrigado, né? Vamos lá. Reencarnação. Você explica sobre. Então, mas assim, se lá na coluna é tão bom, que como diz, por que a gente tem que voltar para esse Tem que planeta? reencarnar, né? E assim, eu sei que é programado, mas a gente que se acomoda lá, ou alguém que a gente é obrigado a voltar. Você tá entendendo? Assim, isso é uma coisa que não faria. Você- Por que tem que voltar? Eu não posso ficar lá mesmo ajudando as pessoas, eu não posso ficar lá, já que eu tenho lá, mas eu sei que é igual aqui. Mas eu vou ter um pouquinho de entendimento do plano espiritual, porque eu tenho que voltar aqui e ficar. Explica pra ela, sério. Então, por que nós temos que voltar? Porque é o seguinte, existe um negócio, é o seguinte, nós estamos num processo de evolução, tá certo? Um processo de evolução, todos nós estamos. Mas nós temos que voltar, sempre nós precisamos voltar, por um grande período precisamos voltar, porque por um grande período nós fizemos coisas que não devíamos. Veja, como nós tínhamos liberdade, hoje a liberdade é um negócio terrível, a gente está percebendo cada vez mais, começa a dar muita liberdade para as pessoas, veja aonde nós estamos chegando, né, com essa tal liberdade. Então nós estamos invertendo as questões sexuais, nós estamos invertendo as ordens de educação, nós estamos invertendo tudo, porque nós temos liberdade. No nosso tempo a gente tinha uma liberdade meio limitada, então a gente conseguiu fazer as coisas mais ou menos como a gente precisava fazer. Então com muita liberdade a gente erra muito, esse é um grande problema. Agora, nós precisamos de liberdade, o nosso Pai nos deu isso é uma característica do Espírito. Livre-arbítrio, liberdade. Só que com essa liberdade a gente, obviamente, criou problemas, criamos dificuldades, criamos uma série de situações pelas quais nós precisamos corrigir, melhorar. Então, vou dar um exemplo para você assim. Aconteceu, eu já falei isso diversas vezes, pode ser até que eu já tenha falado isso aqui, mas é o que me ocorre agora. Então, por exemplo, na época de Jesus, 200 anos depois de Jesus, então teve um camarada lá que resolveu botar fogo nas pessoas, tinha os circos romanos, né? Nós continuamos do mesmo jeito, só que a gente não bota mais fogo, né? Então, a gente bota uma bola para rodar lá. Como é que é? Não, a gente vai lá, põe uma bola no meio lá, põe 12 para lá e 12 para cá, e um fica para cá, outro fica para lá, o povo fica inflamado, fervendo. Mas ninguém bota fogo em ninguém sai correndo, tem fera, bravia, não tem nada, tem tumulto, tem confusão, não tem nada, né? Dentro do campo lá, óbvio. Não, eu estou dizendo nessas coisas mais graves que a gente via no circo romano. Eles punham os cristãos embebidos em comburentes, em líquidos comburentes, e botava fogo nas pessoas para os animais correrem atrás, devorarem as pessoas em chamas. Era um negócio, um espetáculo terrível. Então, depois, 300 anos depois do Cristo, ainda estávamos fazendo isso, certo? Esse grupo de espíritos que estavam fazendo isso, estavam no mundo espiritual há mais de 1000 anos, só que dentro da cachola deles, no quadradinho da cachola deles, tinha um quadradinho dentro deles que estava escuro, por conta dessas ações infelizes. E você precisa se livrar disso, você não pode manter o sentimento de culpa,
Você não consegue ser feliz com sentimento de culpa, pelo amor de Deus. Olha só. E aí eles combinaram, na década de 70, se eu não me engano, falaram o seguinte: a gente vai todos viver mais ou menos o que nós impusemos a essas crianças e mães viverem. Aí um circo no Rio de Janeiro, chamado Gran Circo Americano, na década de 70, por aí, foi fazer uma inauguração do espetáculo maravilhoso, chamou pessoas do Brasil inteiro, gente do Rio Grande do Sul, gente de São Paulo, gente do Mato Grosso, gente lá de cima, trouxeram as crianças para assistir o Gran Circo Americano. E um palhaço lá meio estranho botou fogo numa lona, a lona queimou o circo, pisotearam um no outro, os animais do circo passaram pelo meio das pessoas, foi um desastre. Mas isso foi programado para que eles vivessem na pele o que fez o outro sofrer, porque esse desencarne então trouxe para eles aquela caixinha preta que estava ali incomodando, resolveu, apagou. Então é por isso que a gente precisa encarnar, para manter. Então, acho que assim, se não é... Agora já é a quinta, né? Já é a Pode falar, não tem problema. Hoje eu vim aqui para responder a sua. Não é tão ruim morrer, porque não é ruim morrer. Por que as pessoas temem a morte? Meia morte ou medo da morte? Temem. Temem. Temem a morte, é. A gente tem os instintos. Então é bom, vamos falar, a morte é uma punição. Você está falando aí que negócio circular. A morte é uma punição, se lá tão bom, por que a morte é uma punição? Mas a gente tem os instintos, tem o instinto de conservação, né? E a gente tem o esquecimento, tem o apego às coisas materiais. A morte é uma punição? Tipo assim... A morte é uma punição? Sim. Depende como, né? Depende da situação. Não, o negócio do circo aí que você acabou de falar. Você contou o negócio do circo lá, né? Porque a tua punição... Ele não falou que anteriormente eles tinham matado um monte de gente? Então, mas ali, pra gente... Então, seu Valdemar, pra gente que tá aqui, aquilo foi um episódio dantesco, horroroso. Mas para aqueles espíritos foi um episódio glorioso, porque eles saíam de lá numa condição melhor. Então é o seguinte, a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que as aparências humanas podem ser uma coisa. A gente vê coisas horrorosas aqui na Terra, mas a gente não consegue imaginar qual é a consequência, porque veja no começo que nós falamos, não é o problema do conflito familiar, o problema não é como você encara ele, como você enfrenta ele, como você aprende com ele. Então, não é o fato de ter acontecido, por exemplo, coisas horrorosas que acontecem no mundo todos os dias, mas é como aqueles espíritos se desenvolvem naquela condição, como eles saem daquele problema. Muitos saem de uma forma muito boa. A gente tem um programa na rádio, Mensageiros no Ar, que a gente já leu mais de 600 cartas de espíritos que relatam como chegaram no mundo espiritual. Acidentes, a maior parte de acidentes automobilísticos, a maior parte. Então eles explicam por que isso aconteceu, qual era o compromisso que eles tinham, eles explicam como foram recebidos no mundo espiritual. Mas aqui na Terra nós temos um instinto de conservação. Por quê? Porque nós temos que chegar o mais longe que nós pudermos nesta vida. Nós não podemos voltar antes da hora. Não é? Temos que chegar o mais longe que pudermos. Chega, acabou, encerrou, tá certo? Encerrou, tá certo? Quem mandou, né? Então, na próxima não, diz que aqui hoje foi a última vez que eu ia vir, não foi? Eu vou ligar pra cá, Hélida, vê lá pra mim, Hélida, se a Renata tá lá, hein? Bom, Adolfo, vê lá pra mim. Bom, é o seguinte, a gente tem um canal no YouTube chamado Sérgio Tadeu Diniz, canal. E a gente fala das palestras, inclusive essa daqui vai estar lá também, tá bom? Eu não posso fazer essa divulgação, não devia ter feito, mas como ela tem muita curiosidade, como a gente faz 3, 5... Não, esse canal é no YouTube. A rádio que a gente fala é a Rádio Boa Nova. Mas os programas da Rádio Boa Nova nós estamos colocando nesse canal também, dá para escutar lá qualquer hora que quiser. Ô Sérgio, por favor, só a última pergunta. Olha, sério, eu vou pra cá, vou ficar martelando rapidinho, só a última pergunta. Os espíritos vagando, por que tipo assim, tem um espírito ficar vagando e não é ajudado? Não é ajudado? Sim, é. Olha. Sabe quando não se dá conta que morreu? Fica lá vagando, por que
vem alguém ajudar ele? Por que não vem alguém? É a mesma coisa os moradores de rua. Depende se a pessoa aceita ajuda. Tem gente que não aceita, né? Os moradores de rua, a maioria não aceita. Mas coitado, nem se deu conta que morreu, o que acontece? Os moradores de rua se dão conta o tempo inteiro que eles precisam sair dessa situação, que precisam encontrar um caminho, uma diretriz, uma solução, mas eles não aceitam. É mais ou menos o que acontece. É entendimento de cada um. Agradeço a atenção de vocês. Tenho 2 livros para doar a vocês. Dá tempo? Não pode bater palma, pelo amor de Deus. Vai atrapalhar minha gravação aqui, senhor. Não pode bater palma.